Fala, fiel torcida! Quem é que vai parar o Corinthians? 6 vitórias consecutivas. O Vasco, não posso nem dizer que tentou, porque o Vasco não conseguiu jogar contra o Corinthians, mas não foi o Vasco que conseguiu parar essa arrancada do Corinthians. O Corinthians, diante de uma Neoquímica Arena mais uma vez lotada, conseguiu ganhar do Vasco por 3-1. Poderia ter sido mais, mas essa vitória foi muito importante para consolidar o Corinthians na briga pelo G7, por uma vaga na Libertadores. Você está na Rádio Coringão, eu sou a Sueli Bonfim e agora você acompanha a análise fiel desse jogo, Corinthians 3, Vasco 1. Já deixa o seu like, compartilha o nosso conteúdo e, claro, comenta o que é que vocês estão achando dessa nova fase desse time do Corinthians. Esse Corinthians avassalador, porque não tem outra palavra para usar. O Corinthians foi avassalador contra o Vasco. O Corinthians não tomou conhecimento do seu adversário. O Corinthians exerceu pressão do primeiro minuto do jogo. E no primeiro tempo, os 45 minutos, o Corinthians jogou um alto nível de futebol. O Vasco muito fragilizado, principalmente defensivamente. Um time que não conseguiu se compactar para se defender e sair no contra-ataque. Não conseguiu subir suas linhas de marcação para pressionar a saída de bola do Corinthians. Então era um time que tentou ali com os dois atacantes subir a marcação, não conseguiam fazer essa pressão. Quando o Corinthians saía desses dois, tinha um espaço enorme no meio de campo, porque não tinha ninguém ali do Vasco, o time não acompanhou os atacantes, as linhas não ficaram próximas e compactas, e isso deu muita liberdade para o Corinthians, principalmente para o Garro, que foi o principal jogador do Corinthians. O Garro é um jogador que não pode ter liberdade, não pode ter espaço, e foi tudo isso que o Vasco deu para o Garro. O Garro ficou muito à vontade no jogo, conseguiu fazer mais um bom jogo, foi o cara do jogo, uma assistência, 2 gols, não tem nem o que falar do Garro, né? Para mim ele não é só o cara, não foi só o cara do jogo ontem, para mim ele é o cara da temporada do Corinthians, é o jogador que teve mais consistência, é o jogador que mais se destacou ao longo da temporada, e é muito legal ver o Garro fazendo gol, não só dando assistência, mas fazendo gol. O Corinthians foi a campo com Hugo, Mateuzinho, André Ramalho e Gustavo Henrique. Acho que essa dupla de zaga aí tá se consolidando. Tenho minhas dúvidas, porque eu acho ainda o Gustavo Henrique, apesar de se posicionar bem, cabecear muito bem, fez um gol, tem uma imposição física, acho ele lento, então não sei se é a zaga ideal. No lado esquerdo, Matheus Bidu, e aí o meio de campo, que acho que tem sido o segredo do Corinthians nos últimos jogos, né? Aquele losango que já estamos acostumados, mas com peças diferentes. Ranieri voltou a jogar muito bem, recuperou a sua vaga no time titular, e ele tem uma vantagem em relação ao José Martínez, porque ele tem mais qualidade para sair jogando do que o José Martínez. Aí o André Carrilho do lado direito, o Breno Bidon do lado esquerdo, às vezes eles invertem, o Garro mais avançado, e lá na frente a dupla de ataque não era a nossa dupla de ataque titular, que tem feito muitos gols nos últimos jogos. A gente estava sem o Memphis suspenso e sem o Yuri por conta de contusão, mas o Thales Magno e o Romero deram conta do recado. Thales, apesar de não ter feito gol, nem ter participado diretamente, se movimentou muito bem, tentou jogadas, e o Romero deu 2 passes para gol e também se apresentou muito para o jogo, saía muitas vezes da área para vir fazer para vir trocar passes, né? Com os jogadores, preparar a jogada. Muitas vezes ele ficava ali de costas para a área, tentando fazer um pivô, só escorar a bola para um jogador que vinha de trás. Romero, acho que fez uma boa partida e deu 2 assistências. O Corinthians jogou muito bem mesmo. O Corinthians chegou ao primeiro gol com o Gustavo Henrique numa cobrança de escanteio do Garro, primorosa demais. O Garro é como se colocasse a bola com a mão na cabeça do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique empurrou pro fundo do gol, 1-0 pro Corinthians, no momento que o Corinthians já tinha levado perigo ao gol do Vasco. Depois o Corinthians chega ao segundo gol numa jogada muito trabalhada. Quando você vê os melhores momentos, não vê toda a jogada, mas a jogada começou lá atrás, o Corinthians tocando bola, tendo paciência para tentar a melhor jogada, voltando a jogadas
quando achava que ainda não dava para fazer um passe em profundidade. O Corinthians trocou muitos passes para chegar no segundo gol. Aí o Mateuzinho foi encontrado no lado direito com mais espaço, conseguiu avançar, passou a bola para o Romero que estava dentro da área. E o Romero poderia ter finalizado, mas o Romero preferiu rolar a bola para o Galo, que chegava no bico da área para bater de fora da área, com espaço, com liberdade, tudo que ele gosta. E aí 2-0 pro Corinthians. Depois o Corinthians chega ao terceiro gol com o Garro e mais uma batida de fora da área. Como eu falei, ele teve muita liberdade no jogo. E aí com 24 minutos do primeiro tempo, o Corinthians já estava ganhando de 3-0. Você não ouviu errado, torcedor. Com 24 minutos, o Corinthians já estava ganhando de 3-0. É por isso que eu usei a palavra avassalador, porque o Corinthians tem sido avassalador dentro de casa. O Corinthians está novamente se impondo jogando na Neoquímica Arena. A gente tinha perdido isso. Muitas vezes a gente via times virem a Neoquímica Arena e não eram times lá da ponta da tabela, não. Times medianos que conseguiam controlar o jogo dentro da Neoquímica. E o Ramon Dias, ele consegue trazer de volta essa identidade do Corinthians, principalmente dentro de casa. Esse time aguerrido, esse time que disputa, esse time combativo, esse time que se mostra organizado e vertical, que pega a bola e sabe o que tem que fazer, que agride o adversário. O Corinthians está muito bem dentro da Neoquímica Arena de novo. E agora ele já soma aí 6 vitórias consecutivas, não só dentro de casa, né? Fora de casa também. Fora de casa ele ganhou do Cuiabá e do Vitória. Tá sendo assim um final de campeonato brasileiro muito promissor, pensando na próxima temporada. É um time que, se a gente pensar, esse time de fato foi formado do meio do ano pra cá. Os principais, tem mais da metade, mais da metade não, mas acho que hoje 5 jogadores que são do time titular chegaram na janela do meio de ano. A comissão técnica do Corinthians está há 4 meses à frente do time. E hoje a gente consegue ver padrão tático. Como eu disse, a gente estava sem a nossa principal dupla de ataque. E ainda assim, a gente viu padrão. A gente viu um time próximo, a gente viu um time agressivo. Então, prova de que o trabalho está sendo feito. E futebol precisa de tempo. Claro que a gente quer que as coisas aconteçam da noite pro dia. Claro que eu preferia que o Corinthians não tivesse caído nas Copas. Mas tudo isso faz parte de um processo. Perder faz parte. Às vezes, tiveram escolhas equivocadas da comissão técnica, teve oscilação dos jogadores, tudo isso faz parte do processo. Mas se a gente para pensar com calma, que o Corinthians fez uma reformulação que dificilmente a gente vê no futebol desde o começo do ano, com muitas mudanças, muitos jogadores novos, sem identificação, e aí chega no meio do ano, o Corinthians contrata mais 6 jogadores, uma comissão nova para jogar o que ele está jogando, deu liga muito rápido e o trabalho está sendo bem feito. Então acho que a gente tem que ter paciência também nesse processo de reestruturação do time do Corinthians. Os resultados estão vindo. Foi muito importante o Corinthians sair da zona de rebaixamento, porque isso trouxe confiança e tranquilidade. Porque muitas vezes a gente viu um time que até tinha posse, que mostrava-se, fazia bons jogos, mas que ali no terço final do campo era muito ansioso, porque queria definir logo a jogada, queria fazer logo o gol e não conseguia. E hoje a gente vê um time mais paciente para trabalhar a bola. No segundo tempo, o Corinthians ali, mais dos 30 minutos para frente, os jogadores, parecia que todo mundo queria, não, eu quero fazer meu gol. E aí, em vez de passar a bola, trabalhar com mais tranquilidade a bola, tentava jogada individual, tentava finalizar, tentava decidir, mas ali com um placar já construído, né? Então o time que tá confiante, os jogadores estão confiantes, e aí queriam arriscar para tentar também deixar o nome marcado no jogo, mas o Corinthians não conseguiu fazer mais gols no segundo tempo, tomou um gol, e vamos falar desse gol, claro. O Vasco fez uma boa jogada ali com o Puma Rodrigues, ele finalizou muito bem a bola, mas contou com a ajuda do Hugo, o nosso goleiraço, que por ele ser quem ele é, por ele já ter demonstrado tanta qualidade nos jogos até aqui, aquela bola ela era defensável para ele, pro nível de goleiro que ele é. Penso que o Hugo tentou fazer uma defesa mais plástica, com a mão trocada, e aí ele não alcançou a bola, mas acho que se ele tivesse ido com as 2 mãos, ele teria feito a defesa.
Faz parte, o Corinthians estava ali com o jogo controlado, estava ganhando de 3-0 e só não fez um jogo perfeito porque tomou esse gol, mas mesmo no segundo tempo que o Corinthians tirou o pé, o Vasco em nenhum momento conseguiu agredir de fato o Corinthians. O Corinthians estava muito bem e o Corinthians, mesmo sem se esforçar muito, naturalmente, de forma fluida, o Corinthians conseguiu construir jogadas ainda no segundo tempo, mesmo tirando o pé. Poderia ter feito mais gols, não fez. O jogo terminou 3-1 com um placar que o Corinthians construiu aos 24 minutos do primeiro tempo e soube controlar muito bem o jogo, e isso é muito importante. Agora o Corinthians continuou em nono lugar, né? Porque o Bahia estava perdendo, o Corinthians estava indo para a oitava posição, mas o Bahia empatou o jogo no final. O Corinthians agora tem 47 pontos, a mesma pontuação de Bahia e Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos. O Cruzeiro é o último time que está se classificando para a Copa Libertadores, ele está no G7. O Cruzeiro ainda tem um jogo pendente e vai ter alguns confrontos aí até o final do campeonato. O Corinthians tem um confronto direto com o Bahia, que hoje é o oitavo colocado, e é muito importante também o Corinthians pensar nessa oitava posição, porque pode ser que abra um G8, dependendo do que acontecer na final da Copa Libertadores, mas acho que o Corinthians está bem focado em tentar ganhar essa vaga e garantir aí a participação também na Copa do Brasil, né? Ganhar essa vaga a partir da posição que ele ficar no Campeonato Brasileiro. Vamos ver, torcedor, será que o Corinthians vai finalizar esse Campeonato Brasileiro com 9 vitórias consecutivas? É possível, é possível. O Corinthians tem mais 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Visita o Criciúma fora de casa, recebe o Bahia na Neoquímica Arena e visita o Grêmio na última rodada. Todos esses jogos você acompanha aqui na Rádio Coringão. Uma ótima semana, torcedor corintiano. Comemore a boa fase, porque essa arrancada do Corinthians foi muito boa e merece ser comemorada e aplaudida. E claro, não posso deixar de dizer: vai Corinthians!